e esse momento difícil deve demorar um pouco, então quanto mais você puder, enfim. Só queria um parênteses, não quero, posso? Claro. Queria só Tá contar uma vontade. história, eu queria contar uma história com uma certa homenagem, enfim. Talvez eu me emocione muito falando disso, porque foi um momento bem difícil agora, recente. Nós tivemos na associação, aquele lugar incrível que nós já falamos, de encontro e tal, a gente teve 2 irmãos que vieram de Angola, Samuel e Marcos, 2 pessoas absolutamente incríveis, 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 que foram educados, enfim, cresceram em Angola, foram educados lá e vieram para cá, para o Brasil. Angola, num período de muita dificuldade, de guerra civil e tal, enfim. E vieram para o Brasil com vários irmãos e tal. E a gente recebeu na associação esses 2 irmãos, eles 2 entraram lá. Quando eles entraram, não era como vocês, que era em período integral, era manhã e tarde. O Marcos estudava de manhã, o Samuel estudava à tarde, e a gente ficou absolutamente enlouquecidos, apaixonados por esses meninos, pelo respeito que eles tinham pelo professor, pela escola, pela cultura. Samuel perguntava para mim o tempo todo: professor, o que eu preciso ler aqui do Brasil? Qual autor que eu preciso ler? E eu falava: me faz lista e tal. Estou dizendo isso porque eles chegaram aqui numa situação. Quando vocês falam assim, a situação da gente era difícil e tal, vocês não podem imaginar o que era a situação dessas pessoas num outro país e tal, tentando começar a vida e tal, enfim. E a gente pôde conhecer 2 pessoas absolutamente loucas e apaixonadas pela educação, o respeito pelo professor, o respeito pelo conhecimento, e falavam várias línguas e tal, enfim. Estou dizendo isso porque eu queria fazer uma homenagem, porque o Samuel morreu faz 15 dias, com 22 anos, na faculdade de enfermagem, que era o que ele queria fazer, porque ele ia fazer enfermagem, depois ele queria fazer medicina nos Estados Unidos. Eu não tinha a menor dúvida de que ele conseguiria. Já tinha feito vários cursos e tal, enfim. Então, só para dizer que é quase que uma homenagem, o que queria contar aqui, uma pessoa que era absolutamente apaixonada pela educação, uma das pessoas mais brilhantes, incríveis, respeituosas e afetuosas com o professor, com a associação, com conhecimento. Eu queria deixar aqui o meu pro Samuel Congolô, enfim, que a gente teve a felicidade, o prazer de ter tido com a gente durante 5 meses na associação e tal. Então, enfim, um grande exemplo para mim, que eu queria. Ele foi um grande exemplo, eles foram, como um monte de gente que passou por lá, mas eu queria dizer que, enfim, usem máscara, não vá para baladinha, enfim, ok? É isso. Não queria terminar assim, só queria dizer que, assim, a associação era incrível, vocês são incríveis, vocês podem o que vocês quiserem, todo mundo pode, mas precisa assumir que quer e fazer a coisa acontecer, ok?